Olá, professores e alunos, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Paulo Torres, de Química, que estarei aqui com vocês e vamos ver o que nós teremos hoje. Aula 21, revisão e avaliação. Então vamos para a nossa aula. Agora na revisão nós temos aí polímeros, né? Vamos falar sobre polímeros que são macromoléculas, tá? Então são moléculas muito grandes que são constituídas por monômeros. Esses monômeros, né, quando a gente pega a palavra mono, é um, e meros é parte, como você pode ver aqui. Então quando nós temos polímero, nós temos poli de muitas partes. Então eu pego um monômero e vou juntar com outro monômero e com outro monômero e assim várias vezes. E aí nós teremos muitas partes, tá? E é esse processo que acontece chamado polimerização, tá? Então é o nome que é dado aí à formação dos polímeros. E quando esses polímeros se juntam, tá? Nós podemos classificar eles de duas formas, como termoplásticos ou termorrígidos, tá? Seja uma forma ou a outra. Também podemos falar aí de polímeros naturais ou sintéticos, tá? Os naturais, ou chamados também de biopolímeros, porque bio é vida, são os que ocorrem na natureza. Exemplos de polímeros naturais, por exemplo, a borracha, né? Também pode ter polissacarídeos, que são amido, celulose, glicose, e as proteínas, claro, que nós vamos falar daqui a pouco, tá? Lembrando que as proteínas são a junção de vários aminoácidos. E aí nós temos também os polímeros sintéticos. Os polímeros sintéticos ou artificiais são produzidos em laboratório. E aí esses polímeros que são sintéticos podem ser classificados como termoplásticos ou termorrígidos. Qual é a diferença? O termoplástico você pode termocalor, você pode aquecer, ele vai derreter e você pode formar de novo. O termorrígido, não. Ele aquece, mas ele é duro, aí ele se quebra e aí não temos como voltar à forma original, tá? É importante você saber disso. Dessa forma, nós já falamos sobre polímeros, diferenciamos o que é polímero natural, o que é polímero sintético, tá? E agora nós vamos entender o que é aminoácido. Dê uma olhada. E aqui nos aminoácidos, tá? São partículas que vão compor as proteínas. Então, importante lembrar que nós falamos sobre polímeros. Então, aminoácidos vão se juntando e vão formando proteínas, tá? São compostos que compõem, né, que apresentam funções como a amina e o ácido carboxílico e são precursores, né, de biomoléculas ali. A gente tem essa estrutura que é o que representa ela. Mas vamos ver ela mais de perto, dê uma olhada. Então nós temos aí o aminoácido, né, e os grupos funcionais que nós temos. É importante lembrar que aqui o grupo amina, ele é representado pelo nitrogênio ligado a 2 hidrogênios aqui, tá? Já o grupo ácido é o COOH, também pode aparecer COOH, tá? Mas é um carbono que está ligado com uma dupla com o oxigênio, uma ligação simples com o oxigênio, e aí nós temos o hidrogênio. Então, o aminoácido tem que ter os dois, o grupo amina e o grupo ácido, na mesma estrutura. E aí, esse carbono, ele pode estar ligado, aqui como você está vendo, em uma cadeia R, tá? Que é um radical. Esse radical, ele é uma fonte de carbono, tá? Então, ela pode ser uma cadeia muito grande, onde a gente pode ter aí vários carbonos. Só que esse aminoácido, ele pode apresentar, por ter, né, o grupo amina, que o grupo amina, ele tem caráter básico, tá? Básico,
Mas ele também pode ter um caráter ácido, porque tem um ácido. Lembrando que o ácido é uma substância que pode doar prótons. Professor, por que esse nome prótons? Porque o próton vem de carga positiva, tá? E o elétron vem de carga negativa. E aí o que acontece? O hidrogênio tem número atômico igual a 1. Ou seja, ele vai ter um próton e um elétron, tá? Só que, como ele está positivo, ele perde elétron. Então, ele só vai ter um próton. Por isso que a gente chama de doar prótons, doar hidrogênios, tá? Em uma reação química. Então, o que vai acontecer com esse hidrogênio é que ele vai sair. E aí, aqui vai ficar negativo e aqui vai ficar positivo. Dizendo que o hidrogênio perdeu o elétron para o oxigênio, tá? E aí a base é uma substância que pode aceitar prótons. Então, aqui pode entrar um hidrogênio positivo, tá? E aí nós teríamos isso aqui, ó, H+. Eita, ficou feio, peraí. Deixa eu organizar aqui para ficar mais ou menos bonito. Não vai ficar perfeito, porque eu não sou um Leonardo da Vinci, né? Mas vem aqui o hidrogênio e ele vai estar ligado aqui com o H+, tá? Então aí o nitrogênio faz mais uma ligação. Então ele pode ter essas duas características. Por ter a capacidade de ter essas duas características, o que nós temos? Nós temos um caráter que a gente chama de anfótero, que é tanto ácido quanto básico, tá? Então os aminoácidos são considerados anfóteros, porque podem atuar como ácidos quanto base. Isso significa que podem doar ou aceitar prótons, dependendo do ambiente. Então isso nos faz lembrar um carinha chamado Deuterium. Esse Deuterium, e a gente coloca aqui ionização, porque o que vai acontecer? É exatamente isso. O aminoácido aqui, ele tem a capacidade tanto de ter a carga positiva, quanto de ter uma carga negativa. Mas ele é neutro no total, tá? Então é possível ter essas três situações. Qual é a diferença de um para o outro? É que este lado aqui, ó, este lado aqui, lembra que eu falei que o H pode entrar lá? Olha aí o H. Porque isso aqui é uma base. E a gente falou que a base pode fazer o quê? Olha lá. Ela pode aceitar prótons, tá? Então ela aceitou, como a gente falou, próton. Para resumir para você, ele vai ser representado por H+. Ficou feio. Ficou mais feio ainda. Pronto, ficou mais ou menos. E aí, beleza. Mas ele também pode, né, fazer o quê? Olha o negativo aqui. Significa que o que ele fez? Ele pode doar prótons. Então, se doou um próton, ele vai ficar negativo. Só que ele também pode aparecer das duas formas. Positivo e negativo na mesma estrutura. Quando isso acontece, ele é uma forma isoelétrica, ou seja, um deutérium, tá? Então, iso é igual e elétrica vem de elétron. Então, ele tem um negativo e positivo aí na mesma substância, tá bom? Outra característica aí dos aminoácidos é que eles vão se juntar. Então, nós temos aí os aminoácidos, que eles são unidos por ligações peptídicas para formar a proteína. Então, nós temos aqui um aminoácido, outro aminoácido. Ah, professor, como é que você sabe que é um aminoácido? Lembre, por causa disso aqui, ó, amina e ácido. Amina e ácido, tá? Quando eles vão se juntar, o que vai acontecer? Essa parte aqui, ó, deixa eu colocar de azul. Esta parte aqui vai se ligar com esta parte aqui. E aí, este
carbono vai se ligar com este nitrogênio. Esta ligação é chamada de ligação peptídica, tá? Então é importante lembrar disso. O que é uma ligação peptídica? É a ligação entre aminoácidos, tá? É uma ligação entre aminoácidos. Então, aqui eu tenho o carbono com o nitrogênio. Professor, por que eles se ligaram? O que aconteceu com esses dois que saíram aqui? Eles estão aqui, ó. É a água, tá? E ele deixa de ser aminoácido? Não, ele continua sendo aminoácido, tá? Não esqueça, ele se ligou, ele liberou uma água. E ele continua sendo um aminoácido, porque as funções vão estar na extremidade. Exatamente, eu sei que você está aí só completando as minhas frases, né? Então vamos lá. Quando esses aminoácidos se juntam, eles vão formar proteína. E essa proteína, ela pode estar de várias formas. Ela pode estar, como você está vendo aí, de forma primária, tá? Que é quando ele está em sequência, tem esses aminoácidos se juntaram e agora eles estão em sequência. É a estrutura primária, tá? Mas ele pode estar na segunda estrutura, que ele vai formar uma hélice, uma alfa-hélice que a gente chama. Essa alfa-hélice, o que acontece? Ela se torce nela mesma. Então eu pego esse fio e ela se torce. Aí a primeira, tá, a estrutura primária, nós temos as seguintes substâncias, hein? Como a insulina, tá? Que é o hormônio que vai regular ali o nível de glicose no sangue. Ele tem uma estrutura primária específica que permite, tá, a sua função. Então essa é a estrutura primária. Já na secundária é a queratina. A queratina é uma proteína presente no cabelo e nas unhas, tá? É uma estrutura secundária predominante na alfa-hélice. E é importante lembrar que essa queratina também está ali na proteção de besouros, tá? Que tem aquela parte bem rígida. Claro, nós temos a primária, a secundária e também a terciária e a quaternária. Tá? Você consegue ver aí. Na primária nós tínhamos a sequência. Depois, na secundária, ele teve uma rotação nele mesmo, virou uma alfa-hélice. E agora ele vai se enrolar nele mesmo. E aí nós teremos aí a estrutura terciária. Já a quaternária ele vai ser o quê? Eu vou ter a terciária e várias terciárias vão se juntar. Então é importante notar que nós temos a substância que fica na primária, na secundária, na terciária e na quaternária. Um exemplo de terciária é a mioglobina. A mioglobina, ela vai armazenar oxigênio nos músculos, tá? Tem uma estrutura terciária bem compacta. Já a quaternária é a hemoglobina. A hemoglobina ela é responsável por fazer o transporte de oxigênio, tá, no sangue, e ela é formada por 4 unidades. Então nós temos aí a estrutura quaternária. Então é muito importante você entender toda essa sequência, tá? Vamos recapitular. Primeiro, você viu sobre polímeros, tá? Os polímeros são proteínas, nós temos naturais e nós temos sintéticas, tá? Sintéticas é que são feitas pelo homem. Já os polímeros naturais são que nós encontramos na natureza, como as proteínas. E falamos dos aminoácidos, que é a junção, tá? Nós temos aminoácidos que vão se juntar e vão formar a proteína. Essa proteína nós temos a estrutura primária, que é uma sequência de aminoácidos, a secundária, que é uma rotação que forma uma hélice, a terciária, que enrola nela mesmo, tá? E a quaternária, que são vários delas juntos. Beleza? Então vamos dar continuidade. Aí nós temos aí as funções da proteína. Quando as proteínas são formadas, elas têm várias funções no nosso corpo. Elas têm funções enzimáticas, importante lembrar que as funções enzimáticas, o que elas vão fazer? Nós temos aqui um gráfico onde nós vamos ter o reagente e o produto, tá? O reagente e produto. O que acontece? À medida que a reação vai acontecendo, tá? Ela precisa de uma determinada quantidade de energia. Só que quando eu tenho enzimas, e nesse caso nós estamos falando de enzimas que já tem no nosso corpo, como a amilase, que está na saliva,
tá? Nós temos as lipases que estão no estômago. Então, nós temos aqui, ó, o que acontece? Esse segundo gráfico, que eu estou mostrando essa outra linha, é uma linha que o catalisador está atuando, ou seja, o catalisador ele vai diminuir a energia que a gente chama que é a energia de ativação, tá? Energia necessária para essa reação ocorrer. Então, nós teremos aí uma diminuição porque a enzima está atuando ali, tá? Então, é importante você lembrar dessa enzima, tá? Da função dela. E é importante você anotar que ela não é consumida, tá? Consumida. Ela é restaurada no final, tá? Estruturais, nós temos o colágeno, tá? E a queratina que nós já falamos, que elas vão estar presentes nas unhas, elas vão também estar presentes no cabelo. Reserva, albumina, caseína, transporte, a hemoglobina que vai pegar aí o oxigênio, né, e transportar para o nosso corpo. Nós temos também as contráteis, que é a actina e miosina, tá? Então é importante você que está ficando mais velho ter cuidado com essas duas substâncias aqui, tá? E aí nós temos as protetoras, que são os anticorpos do nosso corpo. Nós temos os hormônios, que é a insulina, e a insulina vai ter aí uma presença, né, muito ativante, no caso ali da diabetes, né, trabalhando com a glicose, então é muito importante você estar atento nisso. Nós temos os receptores, que são as permeases, pigmento, que é clorofila, e a hereditariedade, que são as histonas, que as histonas vão estar ali também no nosso DNA, tá? Inclusive, as histonas também aparecem ali no caso das proteínas, que as proteínas também vão estar juntas ali e várias histonas fazem com que ela rotacione. Então note que quando os aminoácidos se juntam, eles se juntam em sequências. E essas sequências, por serem vários aminoácidos, né, nós temos os aminoácidos essenciais e não essenciais, eles se juntam numa ordem e formam determinada proteína. Então, dependendo da ordem que a gente coloca ali, são proteínas diferentes, tá? Então, é muito importante você entender que cada uma tem a sua função específica ali, em determinada parte do corpo, ela vai estar trabalhando de forma específica, tá bom? Espero que você tenha entendido tudo direitinho. Fique com Deus e até a próxima.